Fala pessoal, um grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá chegando mais um jogo decisivo, o jogo mais decisivo do nosso ano até aqui, o jogo da volta contra o São Lourenço, jogo da volta, os últimos 90 minutos desse confronto pelas oitavas de final da Libertadores. Está comigo novamente o Aníbal Marcos para a gente falar da equipe do São Lourenço, que agora é visitante, né? Agora o Galo é mandante nesse jogo da volta. Trouxemos um empate da Argentina, 1-1 foi o placar do primeiro jogo, e agora vamos conversar novamente com o Aníbal para projetar, né, esses 90 minutos decisivos desse duelo entre o Atlético e o São Lourenço. Aquele pedido de sempre, antes de a gente começar o papo com o Aníbal nesse Como os Caras Vêm, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like também, porque ajuda demais, e mande esse conteúdo para os seus amigos, beleza? Vamos lá então, aquele combinado de sempre, quando a gente faz uma edição do Como os Caras Vêm com alguém que não é brasileiro. Eu vou falar devagar para o Aníbal conseguir me entender, e eu pedi a ele também para que ele também fale devagar, para que todo mundo se entenda, e depois das respostas dele, eu dou aquela pequena resumida, né? Falo para vocês em português o que de mais importante ele disse, para que ninguém fique sem entender, pelo menos o essencial do conteúdo, beleza? Aníbal, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, sempre bom conversar com um amigo. Primeiro, eu queria te perguntar sobre a repercussão do jogo na Argentina, do jogo em Buenos Aires. Como a imprensa argentina falou sobre o jogo, os torcedores, né, os íntias do São Lourenço também, viram um jogo justo, foi um placar considerado justo na Argentina, não foi? O que as pessoas em Buenos Aires disseram sobre esse jogo, os primeiros 90 minutos no estádio do São Lourenço em Buenos Aires? Obrigado. Hola, hola Guillermo. Bueno, un placer hablar nuevamente con vos. Estoy muy contento de volver a estar en el canal. El contenido es fantástico. Y déjame agradecer también a la gente del otro lado. Estuve leyendo los comentarios a raíz del video. La verdad es que no hubo tanto hate, teniendo en cuenta que las hinchadas, los torcedores por ahí, San Lorenzo es más unido Cruzeiro y demás. La verdad es que no hubo prácticamente hate, así que estoy muy contento y bueno, obviamente reconocer eso también. Quería empezar hablando de obviamente se volvieron a dar gestos racistas, algo que habíamos hablado sobre el final del video, algo obviamente lamentable. Y después, en cuanto a la repercusión del partido, San Lorenzo creo que obviamente termina en algún punto no sirviéndole tanto el empate. Yo creo que Atlético saca un mejor resultado de su visita acá a Buenos Aires. Pero bueno, la verdad es que fue un partido raro, porque Atlético no mostró el nivel que uno creía de acá de Argentina que iba a mostrar. Y San Lorenzo, lo hablábamos un poco la otra vez de esta cuestión de la gente, de la hinchada, de los torcedores de aquí de Argentina, y esa emoción o esa chispa que le despierta jugar la Copa Libertadores. Creo que fue clave jugar de local para sacar el empate. Lamentablemente, por culpa del golero, se nos termina escapando el triunfo. No creo que hubiera sido inmerecido el triunfo de San Lorenzo. San Lorenzo jugó bien, jugó muy bien ante Atlético. De hecho, uno de los mejores partidos que le hemos visto jugar a San Lorenzo. Y Mineiro, bueno, yo no lo vi muy bien, pero tiene calidad. Yo creo que Atlético es un equipo candidato a ganar la Copa, sin ningún tipo de dudas. Excelente, vamos lá então traduzir aqui o que disse o Aníbal, apesar de o espanhol dele ser muito tranquilo, acho que a grande maioria entende 100% aí do que ele diz, mas não custa nada a gente resumir. Se você entendeu, é só se adiantar um pouquinho esse vídeo, né? Ele começou agradecendo porque ele viu os comentários do primeiro vídeo e disse que não teve tanto hate, né? Não teve tanto comentário xingando ele disse que sabe que há uma amizade ali da torcida do São Lourenço
com o nosso rival, o Cruzeiro, mas ainda assim os comentários foram pacíficos, tranquilos, ele ficou feliz e agradecido por isso. Lamentou, claro, o episódio de racismo que aconteceu, a gente já havia falado sobre isso no primeiro vídeo, para que não acontecesse nada disso, uma torcida, né, para que isso não acontecesse, mas aconteceu, infelizmente, aquela cena patética e, enfim, inaceitável que a gente viu no Evogaçômetro, ele lamentou também, já havia feito isso no primeiro vídeo, né, que esse tipo de coisa ainda existe. Falou que o São Lourenço não levou um bom resultado, porque o empate, claro, como visitante foi um bom resultado pro Atlético, mas que foi uma partida rara, porque o São Lourenço conseguiu jogar muito bem, foi uma das melhores partidas do São Lourenço aí nesses últimos meses, na avaliação dele, e o Atlético já não, assim, o Atlético não mostrou todo esse futebol que todo mundo esperava na Argentina. De toda forma, ele disse que o Atlético é candidato para eles a ser campeão da Libertadores, é um time fortíssimo, mas que não jogou todo esse futebol que muitos na Argentina esperavam, e destacou, né, que o triunfo escapou do São Lourenço pelo erro do goleiro deles, né, realmente aquele chute do Fausto Vera, a bola estava encaixada pelo goleiro do São Lourenço, ele soltou e o Paulinho fez o nosso gol, que foi o lance que deu o empate ao Atlético. Caso não acontecesse aquele erro, provavelmente o São Lourenço traria para BH uma pequena vantagem. Aníbal, uma dúvida. Depois do jogo, da forma como foi, o São Lourenço conseguiu jogar um bom futebol, o Atlético não foi tão superior assim, ou não foi superior ao São Lourenço. O torcedor do São Lourenço saiu do estádio acreditando mais ou menos numa eventual classificação, numa possibilidade de eliminar o Atlético? Mirá, los partidos en Brasil, cuando al argentino le toca ir, siempre le complica. Creo que va a ser clave, una vez más, cómo será el arranque, los primeros 15 minutos a los argentinos, porque yo creo que el que es el local, el brasileño, se hace fuerte en los primeros 15 y los últimos 15, siempre te dicen, es complicado. Por lo general en la gran mayoría de los partidos, pero en Brasil es un poco más difícil. Pero si me preguntás, con la imagen que me quedé de Atlético, yo creo que es por lo menos para ir a penales. Yo creo que San Lorenzo, si hace un buen partido como hizo el otro día, tiene posibilidades de avanzar, sin dudas. Esto es fútbol. Ahora, si realmente Atlético muestra la jerarquía que tiene y las individualidades, porque lo habíamos hablado la otra vuelta, el Atlético tiene mejor plantel, más figuras. Si desde lo individual Milito logra sentar su idea, y puede que Mineiro de local saque una ventaja. No seguí a Atlético como tiene el registro de local, si le va mejor de local o si le va mejor de visitante, pero siempre la localía pesa en lo que es la Copa. Entonces, sí, sin dudas que hay una esperanza. Sigue siendo mínima, sin ningún tipo de dudas, pero bueno, no deja de ser un mata-mata y un empate. Si Mineiro no logra imponerse, si se empieza a complicar, la gente empieza a pedir o a reclamar, y eso le juega la presión a los jugadores, uno nunca sabe, puede ir a penales y San Lorenzo avanzar. Si no, en condiciones normales, yo sigo manteniendo mi postura de que el favorito sigue siendo Mineiro, sigue siendo Atlético, y que el ganador debería ser en condiciones lógicas Atlético. Legal. Ele falou o seguinte, ele falou que argentinos costumam complicar jogos no Brasil, né? Tradicionalmente isso acontece, que para ele vai ser chave o início do jogo, né? Os primeiros 15 minutos ali, que ele sabe que brasileiros, em geral no futebol acontece, mas brasileiros ainda mais fazem uma pressão inicial muito forte, e ele consegue visualizar ali, de repente, o São Lourenço levando o jogo para os pênaltis, caso o Atlético não comece bem, caso o Atlético não esteja num bom dia. Ele falou, olha, se o Atlético jogar a bola que tem, né, conseguir colocar em prática a hierarquia, né, a qualidade de futebol que tem, aí o Atlético é muito favorito, realmente, é o favorito para passar, continua sendo mínima a chance do São Lourenço, mas se não tiver num dia bom, quem sabe, pênaltis, a gente passa nos pênaltis. Eu vi, assim, o Aníbal um pouco mais esperançoso, ele falou que ele mantém a opinião dele, mas eu vi no discurso um pouco mais de esperança agora do que
na nossa primeira conversa antes do jogo da ida, talvez justamente pelo fato de o Atlético não ter mostrado um bom futebol na Argentina, porque realmente não mostrou, mas ele disse, sigo mantendo minha postura, que o favorito é o Galo, essa a opinião do Aníbal. Teve algum jogador especificamente do Atlético que te chamou a atenção pro bem ou pro mal? Alguém que você esperava que jogasse mais e não foi tão bem? Ou o contrário, alguém que você não conhecia e foi um protagonista do jogo? Ou não? Sí, claro. Yo esperaba más, yo creí que iba a ser más determinante Bernard. Para mí, Bernard, por la experiencia en el fútbol del exterior y demás, yo pensé que iba a ser más desequilibrante. El otro delantero que viene de Cuyabá Daverson. eh, un delantero muy potente, puede ser, yo creo que San Lorenzo lo marcó bien, pero me parece un delantero más que interesante. Y otro que me llamó la atención, Fausto Vera, que para mí que jugó un buen partido. A ver, lo conocía de haber jugado acá en Argentinos y en el fútbol argentino, pero bueno, la verdad es que el haber sido traspasado en el último mercado de pases, bueno, yo no esperaba la adaptación tan rápido. Pasa que, bueno, es la idea de Milito, el juego de Milito que él ya conocía de antes y que evidentemente le jugó a su favor. Yo de todas maneras esperaba mucho más de Atlético. Yo creí que lo pasaba por arriba a San Lorenzo. Pensé que iba a ser una noche en la cual pedías que se termine el primer tiempo o así. Y terminó bastante parejo, como si San Lorenzo acá en el torneo local peleara los primeros puestos, que no sucede. Si ves la tabla, San Lorenzo está casi último. Si no ves eso, decís, ¿cómo puede ser que el partido se haya dado así? Legal. Ele falou sobre essa questão individual, assim, que esperava mais do Bernard, até pela experiência europeia, um jogador que já rodou bastante. Ele achou que o Bernard faria mais a diferença no jogo, desequilibraria mais o jogo. Destacou o Daverson, disse que é um atacante de bastante potência, um cara enjoado ali, que levou algum incômodo para a defesa do São Lourenço. Disse que o São Lourenço marcou bem, mas que é um jogador interessante, um atacante interessante na avaliação dele. O Fausto Vera, ele elogiou também, né? Claro que o fato de o Milito conhecer, e o próprio Aníbal destacou isso, é um atalho, mas que não esperava uma adaptação tão rápida do Vera ao Atlético, mas destacou mais uma vez que esperava mais do Galo, coletivamente, esperava um time mais forte, e ele falou, achei que o Atlético ia chegar aqui e atropelar, que ia ser um daqueles jogos que no primeiro tempo a gente ia estar pedindo, pelo amor de Deus, para acabar logo, termina assim, e não foi o caso, o jogo terminou bem equilibrado, prova disso é o resultado, o 1-1 que veio pro jogo da volta na Arena MRV. Pequena pausa na conversa com Aníbal para os recados dos nossos parceiros aqui do canal. Primeiro recado da KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aposte com responsabilidade, consulte o regulamento para entender direitinho como funciona e lembrando que é só para maiores de 18 anos. Recado também da Confiax, se você está pensando em fazer um consórcio, não perde essa oportunidade. Olha só, apenas neste mês de agosto, a Confiax está com a campanha Acelera Consórcio, que funciona da seguinte forma: você vai pagar apenas 50% da mensalidade do seu consórcio para casa própria, para o seu carro, ou para um veículo pesado, um caminhão, por exemplo, você paga só 50% da mensalidade até a contemplação. É isso mesmo, até ser contemplado, você só paga metade da parcela mensal. Entre em contato com o time Confiax, o QR Code está na sua tela, consórcio sem juros, sem entrada, sem burocracia, você vai ser muito bem atendido e quem sabe dar esse passo na direção da realização do seu sonho, beleza? Bora voltar para a resenha com o Aníbal. Sobre a postura do São Lourenço e também o time, a alienação do time, né? Vai ser muito diferente do primeiro jogo aqui em Belo Horizonte ou vão ser os mesmos jogadores e a postura também deve ser similar ao que a gente viu na Argentina? Sí, sí, Guilherme, va a cambiar. San Lorenzo viene de perder un partido muy importante en el torneo ante Boca Juniors. Perdió el domingo, hace menos de 2 días.
Entonces, y con un error nuevamente del golero. Entonces, el entrenador va a cambiar al arquero. El arquero no va a ser el mismo. Sí tiene experiencia en esta copa porque atajó con Liverpool y con Independiente del Valle. Va a ser Chila Gómez, que era arquero de Racing. San Lorenzo lo incorpora en este mercado. Y va a haber un cambio en la mitad de la cancha. Lo hablábamos la otra vuelta, me quedó viejo porque Remedi terminó jugando. Yo les dije, Remedi llega lesionado al partido, pero con la trascendencia que tiene el partido y demás, se optó para que juegue. Pero Remedi hoy está para menos de un tiempo, 30 minutos, no más. Va a jugar siempre y cuando sea necesario. San Lorenzo gana 1-0 y tiene que defenderse. Bueno, por ahí entra Remedi. Si no, en el 11 titular no va a estar. Así que serían dos modificaciones con respecto al partido anterior. El arquero y el número 5 que va a ser un juvenil, que no, un garoto, no tiene casi experiencia para jugar. Lo demás sería igual. San Lorenzo le va a jugar tácticamente igual, con 3-5, con 3 mediocampistas ganando posesión o tratando de que no tenga la pelota Atlético, que sabemos que Milito juega con esa cuestión de crear el juego, con volantes que sean rápidos, que piden la pelota. Entonces San Lorenzo va a jugar con 3 mediocampistas y los atacantes, con Leguizamón, con Reali y con Alexis Cuello, que es el que marcou o gol, ¿no? En el partido de ida. Boa, excelente. Seguinte, ele falou que vão acontecer duas mudanças. Primeiro que o treinador, o Romagnoli, vai trocar o goleiro, porque o goleiro falhou contra o Atlético e falhou também contra o Boca Juniors, na última derrota do São Lourenço no torneio local, né, no campeonato argentino. Pelo que eu entendi, vai jogar o Gaston Gomes, é isso? O Gaston Gomes, perfeito. Então o Gaston Gomes será o goleiro titular contra o Atlético, não é o goleiro que jogou na Argentina. E outra mudança também em relação ao Remedi, que é um meio-campista, né, defensivo ali, um volante que a gente chama no Brasil, lá eles chamam de contención, né, que é um jogador que não está bem fisicamente. Ele até tinha previsto, o Aníbal, no jogo da ida, que ele não jogaria, mas ele entrou em campo, mas só suportou um tempo, porque não está bem fisicamente, teve que sair no intervalo. Agora ele falou, olha, ele não aguenta nem 30 minutos, então não vai estar entre os titulares, e pode ser que entre no jogo, estará como opção para o Romagnoli, mas não será titular, e aí vai entrar um garoto, né, para jogar, então um cara sem a experiência que tem o Remedi. Taticamente, ele falou que vai ser a mesma coisa. Um time muito forte no meio campo, com 3 jogadores ali, que são os nossos volantes aqui, né? 3 caras que vão brigar muito por todas as bolas, pelos espaços ali por dentro, para justamente atrapalhar o jogo criativo do time do Milito. Então a gente vai ver no São Lourenço, claro, e já era de se esperar, né? Muito travado, atrapalhando o jogo do Galo, especialmente no setor de criação, mas com essas duas mudanças. Sem o Remedi, que é um cara bem experiente nesse meio campo defensivo, e com a troca do goleiro em função dessas falhas recentes que ele teve. Pode falar, Aníbal. Me olvidaba, Guilherme, también vuelve Romania en la defensa, que no jugó de la ida porque estaba expulsado, juega ahora seguramente el martes. Perfeito. Ele lembra que tinha um zagueiro que é titular absoluto do time do São Lourenço, que estava suspenso, né, no jogo da ida, que é o Romania, que é colombiano, que é titular desse time e não jogou na Argentina, volta, portanto, na Arena MRV. Então o São Lourenço perde ali um cara no meio que já não estava 100% no jogo da Argentina, mas tem o retorno de um zagueiro titular que pode sim fazer a diferença. Como está a situação do Romagnoli, Aníbal? A pressão segue muito grande? Você acha que caso o Atlético consiga se classificar, ele vai de fato sair do clube? Ou existe a possibilidade de a continuidade do trabalho mesmo em caso de eliminação na Libertadores? Es una situación difícil, porque no podemos saberlo. La situación
al margen de lo deportivo, San Lorenzo no pasa por los mejores años a nivel económico. A ver, no sé si lamentablemente, son realidades distintas, pero acá en Argentina los clubes se manejan distinto a cómo se manejan, por ejemplo, en Brasil. Vos acá en Argentina, los clubes no tienen tanta inyección de dinero, de mucho capital, sacando obviamente los casos como River y Boca. Pero los demás clubes, por más que sean grandes como Racing, como Independiente, como San Lorenzo, no cuentan por ahí con el apoyo de algún fanático, como sé que allá hay en Brasil, que aportan capitales grandes y permiten los manejos y demás. Acá en Argentina, entonces, al no tener esa ayuda económica, si hoy San Lorenzo lo despide a Romagnoli, ¿a qué técnico va a buscar? Una situación deportiva que no ayuda. No jugás más Libertadores, la clasificación al año que viene, estás lejos de la Sudamericana, o sea, no jugás Libertadores, prácticamente no vas a jugar Sudamericana, la Copa local la perdiste, entonces es difícil, el panorama no ayuda. Yo creo que si mañana pierde San Lorenzo, Romagnoli va a seguir y debe seguir, por más que el resultado no acompañe y demás. Porque si no, empezás a cambiar de entrenador y después se hace muy difícil. No sé, en su momento San Lorenzo quería a Milito. ¿Cómo le paga San Lorenzo a Milito? Tiene que destrabar la situación en Mineiro, pagarle un contrato y así con cualquier entrenador, digo. Entonces se hace complicado. Lógicamente que a nadie le gusta la situación en la que uno está y el club, la verdad, no está pasando por los mejores momentos, pero no creo que haya destitución de Romagnoli. Boa. Ele falou o seguinte, cara, ele deve ficar porque o São Lourenço não tem grana. Em resumo é isso, assim, não tem dinheiro para trazer outro, né? Ele falou, olha, aqui na Argentina, com exceção de Boca e River, nenhum time tem, assim, uma injeção. Não é como no Brasil, que vários times, e o Atlético é um caso, né? Tem aí pessoas por trás, ou agora o Atlético tem dono, mas começou assim, né? Com milionários que são torcedores que colocam dinheiro no clube mesmo para mudar o patamar do time. O São Lourenço não tem, ele citou outros clubes grandes que não tem isso, né? O Racing, o Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, e outros argentinos. Então, assim, ele falou, cara, se o São Lourenço mandar embora o Romagnoli, vai atrás de quem? Vamos supor que o São Lourenço queira o Milito. Vai ter que ir até o Atlético, vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar mais ao Milito do que o Milito recebe no Atlético. E assim é com qualquer treinador, né? Então ele falou, olha, eu acho que mesmo se cair da Libertadores, o Romagnoli vai permanecer por essa situação que o contexto não é legal. O São Lourenço não está bem no campeonato local, na Copa local já foi eliminado, as chances de classificação até para a Sul-Americana são pequenas, né, para a próxima temporada, e já não vai ter a Libertadores, então assim, você não vai ter um cenário favorável para ir atrás de outro treinador. Então mesmo em caso de eliminação e dessa pressão que é muito grande, ele acredita na permanência e na sequência do trabalho do Leandro Romagnoli. Uma curiosidade, Aníbal, aqui no Brasil existe uma discussão muito forte nesse momento sobre a qualidade do campo de jogo, né, do césped, do gramado, da Arena MRV, do campo do Atlético. Tanto é que na partida seguinte, depois de Atlético e São Lourenço, o Atlético vai jogar no Mineirão, né, em outro estádio, porque o gramado está muito ruim, está muito malo. Eu queria saber como que é, em média, a qualidade do campo de jogo, do césped, na Liga Argentina. Existem campos que não estão bons ou, num geral, a qualidade do campo de jogo é boa para o futebol? Eu pergunto até porque pode ser algo que os próprios jogadores do São Lourenço vão ter alguma dificuldade, caso não estejam acostumados, porque o gramado na arena realmente não está bom. Los otros días el estadio de San Lorenzo estaba perfecto, se veía bien el pasto y nada, en el fútbol argentino no es porque sea de San Lorenzo,
pero los estadios tienen sus desprolijidades, sí, los campos de juego a veces no son los mejores. Yo sé que el fútbol hoy se define en detalles y por ahí estas cosas te pueden jugar en contra. No me parece. Recuerdo la experiencia que le pasó a Flamengo cuando vino a Buenos Aires a jugar con Vélez Arfield. No sé si fue la Copa pasada o la anterior, que Vélez destruyó el campo de juego y vino Flamengo y le hizo 4 goles y podría haberle hecho mucho más. Sí, puede jugar su partido, no creo que... No lo veo como una diferencia, o no sé para Atlético, no sé si puede jugarle en contra Atlético. A San Lorenzo, no, los campos de juego acá en Argentina varían. Hay buenos, hay más o menos. Tratan todos de estar presentables, por lo menos para la televisión, ¿no? De que se vea un partido bueno. Legal. Ele falou que acha que não vai ser algo para atrapalhar o São Lourenço, não. Que na Argentina variam também, tem campos bons, outros mais ou menos, que eles tentam deixar pelo menos apresentáveis ali, pelo menos pensando na transmissão na TV. Isso acontece aqui também, né? Pintam o gramado, às vezes o gramado tem problemas, mas visualmente tá tudo bem. Ele lembrou de um caso que o Vélez, né, ia receber o Flamengo e aí deixou o gramado péssimo, destruiu o gramado para atrapalhar o jogo do Flamengo. O Flamengo foi lá e goleou, né, ganhou do Vélez de muito. Então ele não acha que pode ser um fator determinante assim. Ele falou, olha, não sei para o Atlético, mas acho que para o São Lourenço não vai fazer tanta diferença. Eu já sou sempre da opinião que um gramado ruim prejudica a equipe que tem mais qualidade. Então, neste caso, o Atlético é um time mais qualificado, pelo menos na teoria, pode ser atrapalhado pelo gramado do seu próprio estádio, né? Que é o que eu venho falando, que para mim é um absurdo essa situação, muito por isso. Mas legal o relato dele para a gente entender um pouco do contexto fora do Brasil. Para a gente fechar, Aníbal, uma curiosidade, mais uma, é sobre a questão cultural. Existe a cultura dos torcedores se reunirem em bares, em restaurantes, para assistirem para esses jogos que não são na Argentina? Existe um bar, que é o bar da torcida, da hinchada do São Lourenço, perto do estádio, ou as pessoas gostam mais de assistir em suas casas, realmente? No, por lo general el hincha va a la cancha, va al estadio y si no lo mira en la casa. Sí pasaba antes cuando la televisión cuando los partidos eran con el codificado, o sea, vos tenías que pagar el partido y no estaba internet para por ahí entrar a la página igual y demás. Ahí sí la gente por ahí va más a un bar. Hay bares futboleros, de hecho hay uno muy conocido en Recoleta, Locos por el Fútbol, donde se juntan de hecho muchos brasileños a ver Cruzeiro, Gremio, Botafogo, van muchos a juntarse ahí como las peñas, pero no, por lo general el hincha argentino trata de ir a la cancha siempre, y si no lo ves en la casa. Legal, ele falou que no geral a galera vê mais em casa mesmo, assim, que antes acontecia mais das pessoas irem a bares porque não tinham acesso tão fácil ao jogo, né? Às vezes o jogo só passava num canal fechado, que o cara não tinha em casa, e aí tinha que recorrer a um bar para assistir. Mas hoje em dia o torcedor mesmo tem o hábito de ir ao estádio, quando o jogo é, claro, na Argentina, e caso contrário ele assiste em casa mesmo, tem essa facilidade de ter o acesso ao jogo, né? Hoje realmente é mais acessível, até pela questão da internet. Ele até falou que, claro, existem bares esportivos, né? Buenos Aires é uma cidade que respira futebol, então tem um bar muito famoso na Recoleta que ele citou, e que tem muito turista, inclusive muitos brasileiros se reúnem lá para ver jogo, mas o torcedor argentino mesmo, ele falou que não tem tanto hábito de ir para bar para assistir o jogo. Perfeito, Aníbal. Para a gente concluir mais uma vez, para fechar o nosso papo, queria te ouvir sobre as suas expectativas para esse jogo, o que você espera de resultado ou de postura do São Lourenço, como você imagina esse jogo em Belo Horizonte, que vai definir qual das duas equipes vai avançar na Libertadores.
Bueno, esperemos que se dé un partido similar al de la semana pasada, con un San Lorenzo aguantando, que a Atlético no le salgan las cosas y terminemos ganando. Pero es que es difícil esperarse un partido, porque la imagen que dejó Atlético acá en Buenos Aires fue mala, y porque San Lorenzo le hizo un gran partido la otra vuelta a Atlético, por la Copa, y si ves un resumen del fin de semana, no entendés cómo en 30 minutos le hicieron 3 goles. Es muy difícil, realmente. No quiero que la gente piense que estoy jugando con el resultado y demás. Realmente es difícil pensar en este San Lorenzo. Ojalá sea con triunfo, sea por penales, esperemos que no, así no sufrimos tanto. Pero que aguante, que por lo menos le salga lo que quiere Romagnoli, aguantar con las líneas en la mitad de la cancha sobre todo, si lo puede ahogar a Fausto Vera, y comerle lo que sería la espalda de Vera, ese hueco que queda entre el mediocampo y la defensa, y aprovechar la velocidad que tiene Reali, que tiene Cuello, que tiene Leguizamón, para poder quebrar la valla. La vez pasada pateamos 2 o 3 tiros al arco como mucho. Atlético pateó 2 o 3 tiros como mucho. Fue un partido raro, por eso lo decía al principio. Si es como la otra vuelta, y bueno, tendrá que ganar el mejor. Es difícil, ¿eh? Yo esperaba una llave con más fútbol. Vamos a ver cómo se da. Ojalá que gane San Lorenzo, pero bueno, si no, sabemos que nos habremos ido con un rival digno, con un rival muy bueno y que tiene chances. No es que perdés contra un equipo menor, es así. Legal. Ele falou que ele espera um jogo parecido com o jogo da Argentina, assim, se o São Lourenço conseguir atrapalhar o meio-campo do Atlético, dificultar o jogo do Galo e gerar algum perigo, de repente, ele disse mais uma vez, levar para os pênaltis, ou até o São Lourenço achar um golzinho e resolver com bola rolando, tá bom demais. Claro que ele disse que espera que passe o São Lourenço, mas se passar o Atlético também, que o São Lourenço vai ter saído para um rival digno, e não para um time pequeno, e sim para um time, segundo ele, postulante ao título. E pensando ofensivamente, ele falou que espera, claro, que os jogadores mais rápidos ali do São Lourenço consigam quebrar as linhas, né, do Atlético, atrapalhar o jogo do Galo. Mas é isso, assim, se for para sair, vai sair para um rival digno, mas não esperemos jogo fácil, agora falando pro torcedor do Galo, porque o São Lourenço vai complicar, vai fazer aquele padrão argentino, e vai ganhar tempo, e vai gerar discussão dentro do campo. É o padrão de jogo contra time argentino na Libertadores, nunca é fácil, não vai ser mais uma vez, e vamos esperar para que o Atlético consiga, tomara, essa classificação. Aníbal, muito obrigado mais uma vez, muchas gracias por su tempo, e foi maravilhoso a conversa, foi muy bueno outra vez mais, e muchas gracias, y un saludo para usted, y hasta luego, claro, hasta pronto. Bueno, un abrazo nuevamente a toda la audiencia, muy agradecido por la oportunidad de hablar con vos antes, ahora, la verdad que la he pasado muy bien, ya te lo he dicho y lo vuelvo a decir, la gente lo ha tomado muy bien, y eso está bueno para también seguir con esto. El contenido que haces es muy bueno, así que seguí con eso que va bárbaro. Dale, amigo, muchas gracias. Hasta luego.